raciais. Eu sou uma defensora assim, muito forte do letramento racial, então sempre que alguém pergunta para mim, é negro ou preto? E eu tenho que explicar, eu nunca me incomodo com isso, mas também acho que as pessoas precisam cada vez mais buscar conhecimento, entendimento, para que não distratem, não usem termos pejorativos e não sejam racistas com pessoas negras. Eu, Aniele, sou fruto da lei de cotas com muito orgulho. Eu entro para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer a minha terceira graduação, também sendo cotista. Faz parte da nossa pauta, da nossa identidade, da nossa militância, do nosso ser pensante enquanto mulher negra, sempre defender mulheres negras em todos os espaços de decisão, sendo protagonistas de suas histórias. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Aniele Franco, nossa ministra da Igualdade Racial do governo Lula, é uma honra te receber aqui. Quero te dizer que gosto muito, admiro muito a sua trajetória. Você que também é jornalista, coleguinha de formação, com histórico, essa sim com histórico de atleta. Muito obrigada por ter aceito participar desse convite. E eu quero começar te perguntando, ministra, te pedindo para fazer um balanço desses últimos 12 meses à frente da pasta. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também com vocês. É muito bom estar conversando com outra mulher também. E, assim, a carreira jornalística sempre foi uma carreira que me encantou muito. Fico sempre muito feliz quando encontro pessoas como você, né, à frente de lugares como esse. Bom, 2023 foi um ano desafiador, mas também foi um ano de muito orgulho. Eu acho que a palavra que me define por completo assim, esse ano de primeira gestão à frente do Ministério da Igualdade Racial foi um ano de orgulho. A gente consegue entregar e colocar ali para a prática, né, mais de 50 políticas e projetos, juntamente com vários outros ministérios. Mas a gente conseguiu desenhar as nossas prioridades, né, que passava por educação, por direito e acesso à terra dos povos quilombolas, passava também pela saúde da população negra, passava e a gente conseguiu assim também com muita articulação e que foi uma vitória incrível para a gente, né, a renovação da lei de cotas no ensino superior. Então foi um ano onde a gente teve que se superar porque a gente chega e entra nesse lugar com quase 4 milhões aproximadamente de orçamento deixado para a pasta, para cuidar de 56% da população, mas ao mesmo tempo também a gente tem um feito que foi pela primeira vez um orçamento que era um dos maiores da história voltado para a igualdade racial. Embora nós tivéssemos um dos menores orçamentos de toda a esplanada, a gente estava com um dos maiores orçamentos para a nossa pasta. E com isso possibilitou investir em editais, possibilitou investir também agora nos planos nacionais de gestão territoriais para quilombos, que era também uma demanda número 0 do presidente Lula, titulações, que também é uma reivindicação. O direito à vida, tudo que a gente sabe que é necessário para a população. Então, foi um ano de entrega, um ano de orgulho, um ano de entendimento do que a gente, de fato, precisava fazer e foi, assim, sem sombra de dúvidas, essencial para que nós pudéssemos ter certeza de que estamos no caminho certo e seguir tocando para o próximo ano. Ministra, você acabou de dizer sobre essa vitória da renovação sem alterações na legislação, né, na lei de cotas, que completou 10 anos em 2022 e que vocês, através das articulações, conseguiram renovar. Esse é um tema que tem muita desinformação. Eu gostaria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes um pouquinho quais são os benefícios para toda a sociedade das leis de cotas, porque muita gente acha que é um benefício restritivo, mas toda a sociedade ganha e eu queria ouvir isso da senhora. Com certeza. Eu, Aniele, sou fruto da lei de cotas com muito orgulho. Eu entro para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer a minha terceira graduação, também sendo cotista, e sempre me orgulhei disso. O UERJ também, que é uma das pioneiras, né, nessa questão das cotas raciais. Mas muita gente tem duas frases que a gente precisa trazer quando você fala sobre a lei de cotas. A primeira é que a cota ela tem que ser social e não racial. E a gente precisa quebrar e desmistificar essa frase, porque ela já é social e racial.
uma vez que a gente sabe que há 20 anos atrás apenas 3% da população negra conseguiam acessar ou entrar no ensino superior. E 20 anos depois, a gente tem ali a comprovação de que a população que ainda está na base da pirâmide ainda são de pessoas negras, e a gente bota esse número para 53% após a renovação e a aplicação da lei de cotas. A lei de cotas ela traz inclusão para toda a sociedade. A lei de cotas, ela, sem dúvida nenhuma, ela traz para a gente ali uma universidade mais diversa, né? A gente costuma dizer diversa, mas não dispersa. É muito importante não só garantir direitos de entrada de educação para a população mais vulnerabilizada desse país, mas não só isso, de você poder entrar e se reconhecer, de ter um professor ou uma professora negra, de ter acesso à escolaridade, de ter acesso a um futuro, né, de sonhos, porque quando a lei de cotas ela é renovada na universidade pública e abre espaço para outras pessoas entrarem, ela está dando direito a sonhos, né? Como eu falei há 2 semanas atrás para o presidente Lula, quando a gente estava entregando a construção de um Instituto Federal no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Naquele dia ali, a gente não estava entregando somente uma obra para um IFE, né, para um Instituto Federal. A gente estava entregando ali sonhos. Quando a gente fala de mais livros nas favelas e menos armas, a gente está entregando sonhos. Quando a gente abre as portas das universidades públicas, que até pouco tempo atrás só era para quem tinha condições financeiras de estudar nos melhores colégios e passar, a gente também entrega sonhos. A cota racial é um avanço, é reparação histórica, é inclusão, é direito à vida, direito a sonho para aqueles mais vulneráveis que, infelizmente, estão aí há mais de 524 anos lutando para terem acesso à educação, à saúde, enfim, a tantas outras coisas que levem a uma dignidade para viver, né, de vida. Então, cotas raciais, sim, nós somos muito a favor aqui. Esse feito da renovação foi muito importante para nós. Esse ano a gente tem um outro desafio, que são as cotas raciais também nos serviços públicos, que é uma lei que precisa ser renovada, né, agora no meio do ano de 2024. A gente acabou de sair de uma reunião com os parlamentares, pautando, pedindo ajuda para que a gente consiga caminhar com essa pauta que é primordial, garantir cada vez mais a entrada e permanência das pessoas negras em todos os espaços nesse país. Eu queria falar um pouco sobre impulsionamento do letramento racial. E eu vou falar isso como uma pergunta até pessoal. Talvez, se não fosse o letramento racial que eu adquiri nos últimos anos, muito em função de políticas públicas, eu, em 2024, ainda não me autodeclarasse uma pessoa negra, uma mulher negra. De que maneira que o Ministério da Igualdade Racial está trabalhando, talvez em parceria com o Ministério da Educação, para que o letramento racial se torne mais coletivo, para que as pessoas passem a entender mais e adquirir conhecimentos sobre essa questão? Claro. Olha, de várias maneiras, né? Eu posso citar alguns exemplos aqui. Acho que desde o início a gente procurou ter uma comunicação no Ministério da Igualdade Racial que chegasse em todos os lugares. Uma comunicação direta, uma comunicação simples, uma comunicação trazendo por que é importante existir e ter e pautar o letramento racial. A gente percebe, e eu particularmente tenho percebido, porque cada vez que a gente faz o enfrentamento de um letramento, de uma política para a igualdade racial, a gente é atacado demais, assim. Mas eu tenho muita tranquilidade de permanecer com o meu saber, com o meu letrar, com a minha narrativa, e entendendo que, assim, por mais que tentem nos atacar e tentem atingir qualquer que seja a política feita, né, pelo Ministério da Igualdade Racial, não vão conseguir. E aí eu estou falando tudo isso para te dizer que a importância da informação, então uma comunicação antirracista para demonstrar, né, por que certos termos são pejorativos ou não, uma comunicação que traga ali, né, todos os temas e importância de estarmos falando e como falar também sobre o letramento racial. Agora, por exemplo, no MEC, a gente tem falado muito sobre a Lei 10.639, que é uma lei que precisa ser aplicada no ensino básico, né? Uma lei que ainda hoje ela não é totalmente cumprida, que começa ali a história da cultura da África, a cultura brasileira, a cultura desses povos que são assim extremamente importantes e que a gente precisa cada vez mais estar pautando isso. Mas assim, acho que não só isso, o letrar passa por a gente ter editais, o letrar passa por termos cursos com a ENAP, por exemplo, de lideranças negras. O letrar passa por nós termos pela primeira vez uma bancada negra no Congresso, que é instaurada 50 anos depois
né, da primeira bancada negra nos Estados Unidos. Então, assim, o letramento racial ele é adquirido, sim, com o tempo, ele é adquirido, sim, com acesso à informação. A minha mãe sempre falou para a gente que quanto mais a gente estudasse, o nosso conhecimento ninguém tira. Você fala que o seu letrar veio agora há pouco tempo, e eu costumo dizer que assim a minha virada de chave foi com 16 para 17 anos, quando eu vou morar fora, mas antes disso eu já tinha uma família, né, que sempre falava da importância de nos reconhecermos enquanto pessoas e seres humanizados, mesmo tendo uma sociedade, um sistema que insistia em dizer que não. Então, o letramento racial, ele salva vidas, ele abre portas, ele cada vez mais, assim, ele tem feito com que as pessoas descubram autoras que possam ler e se entender, se identificar cada vez mais. Eu sou uma defensora assim muito forte do letramento racial, então sempre que alguém pergunta para mim, é negro ou preto? E eu tenho que explicar, eu nunca me incomodo com isso, mas também acho que as pessoas precisam cada vez mais buscar conhecimento, entendimento, para que não distratem, não usem termos pejorativos e não sejam racistas com pessoas negras. Queria aproveitar, já que a gente falou dessa parceria do Ministério da Igualdade Racial com o Ministério da Educação, e falar sobre uma parceria com o Ministério da Saúde. A gente sabe que as pessoas negras são pessoas muito atingidas por falta de cuidado na saúde física e mental. Há dados, né, que dizem, inclusive, que muitos médicos aplicam menos anestesias em mulheres pretas, e aí a gente poderia também fazer aqui uma lista de situações que acabam privilegiando o branco em detrimento do negro. Existe alguma parceria mais assertiva, mais objetiva entre o Ministério da Igualdade Social e o Ministério, né, que é comandado pela Nízia Trindade, que é o da Saúde, em relação a essa questão? Sim, temos muitas parcerias com a ministra Nízia, graças a Deus, assim, também é uma honra caminhar, trabalhar com ela nesses últimos 13 meses, 14 quase, mas desde o início a Nízia tinha um desafio, que era um desafio de aceitar a demanda da saúde da população negra como um todo, assim, né? Não à toa ela coloca uma coordenação ligada diretamente ao gabinete dela para pensar a saúde da população negra, não só assistência primária, não só também a saúde da primeira infância, não só falando da mortalidade materna, não só de violência obstétrica, não só isso, mas também o desafio que é pautar a saúde mental com jovens negros, que tem tido um aumento também assim muito gritante em relação ao número de suicídios desses jovens, principalmente de homens negros. Então, a Nízia tem sido uma grande parceira. São muitas as parcerias que a gente tem pautado aqui e lá, porque a gente sabe que o público do SUS, em sua maioria também, são de pessoas negras. Então, tudo que a gente faz, a gente divulga em conjunto, tudo que a gente pensa também de melhoria para a saúde da população negra passa pelos dois gabinetes. Não é à toa quando a gente fala e chega no mês da mulher, quando a gente fala, né, sobre, infelizmente, né, a campanha para a dignidade menstrual ali, né, para se ter o absorvente, a gente consegue falar e chegar em várias lideranças de favela de todo o Brasil, favela, periferia, enfim, demonstrando também cada vez mais esse trabalho em conjunto. Assim, não tem sido fácil a gente realizar tudo, né, à frente de cada desafio que aparece, mas eu te digo que trabalhando conjuntamente com ela tem sido assim, além de desafiador, tem sido prazeroso, porque a gente tem conseguido colocar muita coisa à frente disso. Queria voltar um pouquinho na questão do letramento racial e de maneira nenhuma quero te deixar em maus lençóis, mas eu queria saber a sua opinião em relação à campanha que foi feita pela sociedade civil para que o presidente Lula escolhesse uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Queria saber a sua opinião sobre isso. Claro, imagina, não deixe maus lençóis nenhum, pelo contrário. Eu acho que isso faz parte da nossa luta, né? O presidente, por exemplo, sabia que se ele me perguntasse também, eu falaria, vamos colocar uma mulher negra, porque foi a minha fala para ele durante todos os meses dessa construção de para quem iria e como iria essa vaga. Mas eu acho que faz parte, assim. E a diferença é que agora a gente tem um presidente, tem um governo que escuta, que pelo menos senta com a gente, que debate com a gente, que entende as demandas. Eu sei que essa decisão já foi tomada, né? Eu sou muito feliz e orgulhosa de ter convivido no mesmo período aqui de governo com Flávio Dino. Assim, é uma pessoa íntegra, de um caráter, de uma capacidade que é inquestionável.
Mas para ele também, para todo mundo, eu sempre falava assim: olha, gente, tomara que seja uma mulher, vai ser uma mulher. Mas mesmo não sendo, a gente sabe que a gente ganhou e ganhou muito também, assim, né? A gente teve, por exemplo, ano passado, teve a Edilene Lobo, teve a Vera Araújo esse ano também, que entram ali, né? Tem a Luiz Adriana, que está aí, a Adriana Cruz, que é incrível. A gente tem caminhado, e eu te digo assim, com toda franqueza do mundo, eu fico muito contente de ver cada vez mais mulheres entrando em vários espaços de decisão. Agora não deu, mas quem sabe na próxima vaga a gente consegue colocar uma mulher negra. Então, eu parabenizei o presidente, parabenizei também o ministro Flávio Dino, porque já começou, ontem mesmo teve ali seu segundo voto, já está ali mostrando para que veio e como veio, a gente não tinha nenhuma dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, também faz parte da nossa pauta, da nossa identidade, da nossa militância, do nosso ser pensante enquanto mulher negra, sempre defender mulheres negras em todos os espaços de decisão, sendo protagonistas de suas histórias.